Coloca para mim 1 João, baixa ao fundo um pouquinho, 1 João capítulo 3, verso 19. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. 1 João capítulo 3, verso 19. Olha o que diz, pessoal, a palavra de Deus em 1 João capítulo 3, verso 19. Diz assim, ó: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Amém? Graças a Deus. Esse texto, ele vai falar na verdade, e ele vai tratar uma parte muito importante do nosso corpo, que às vezes a gente não dá tanta importância, mas que na verdade, ele é um órgão vital para a gente se manter vivo, tanto vivo natural, para que todo o nosso corpo esteja funcionando, como também vivo espiritual. E esse texto ele fala principalmente que o nosso coração ele pode nos acusar de algo no passado. Sabe, uma pessoa, quando ela vem até Cristo, ela aceita Jesus, mas ela sabe que lá atrás, lá no passado, ela fez algo muito ruim. Ela cometeu um pecado tão grave que até hoje esse pecado não sai da mente dela. Esse pecado fica acusando ela, na verdade, do que ela fez há 10 anos atrás, do que ela fez há 20 anos atrás. E por mais que ela tente se libertar desse pecado, o coração dela luta contra ela, dizendo para ela que talvez não tem jeito, que ela está com Cristo, mas que ela não recebeu perdão, que ela na verdade nunca vai mudar, que ela não tem condições de vencer aquela situação. E o coração dela, na verdade, torna-se o maior acusador dessa pessoa. Pode acontecer isso, pessoal? Sim ou não? Claro que pode. Então, você quando chega à igreja, quando você vem e conhece a palavra, primeiro você recebe o perdão de Deus. E segundo, você também tem que aprender a se perdoar. Você tem que aprender e saber que aquela condenação, que aquela mágoa, ela não pode mais fazer parte da sua vida. Por isso, coloca no verso 19, por gentileza, ok? Por isso que, o 20, cadê o 20? Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Então, coloca ao fundo baixinho. Então você tem que saber que Deus, ele na verdade é maior do que a nossa acusação, porque senão a pessoa, ela não consegue servir a Deus em paz. Amém, pessoal? Então, eu tenho certeza do que eu vou falar para vocês. O que é que impede hoje uma pessoa, por exemplo, que ela está presa? Ela foi presa porque ela cometeu um crime, ela transgrediu a lei, ela na verdade, ela desobedeceu a Constituição. Então ela está pagando pelo que ela fez, sim ou não? E quando ela vai para a prisão, você vê que essa pessoa, muitas vezes ela conhece a palavra, ela recebe o perdão de Deus, mas quando ela sai de lá, a gente percebe que logo ela vai cometer também um outro delito, e ela acaba o quê? Voltando. A maioria das pessoas que foram presas, ou que estão presas, na verdade elas cometeram um erro, e elas continuaram, na verdade, fazendo esses erros. Então, ela às vezes tem dificuldade de restaurar a vida dela. Por quê? Porque a consciência dela pesa contra ela. Ou seja, ela fica todo o tempo, às vezes, lembrando do que ela fez. Ela fica, na verdade, se sentindo suja. Ela fala, ó, não tem perdão. O que eu cometi? Imagina, por exemplo, uma pessoa que comete um latrocínio. O que é um latrocínio? É um assalto seguido de morte.
Imagina, por exemplo, alguém que violentou uma criança, abusou de um adolescente, passou a mão nas partes de um jovem, etc. Eu estou falando coisas bem pesadas, que é para você entender. Então essa pessoa, ela vai ter profunda dificuldade, porque o coração dela, muitas vezes vai estar acusando ela do que ela fez. Sim ou não, pessoal? Amém? E às vezes ela vai se sentir o quê? Indigna do perdão de Deus. Por mais que ela chore, ela se arrependa, ela ora, ela busca em Deus, mas tem dia que ela coloca a cabeça no travesseiro para dormir, vem a cena do crime, vem a cena do que ela fez de errado, começa a passar um filme na cabeça dela, tudo aquilo volta contra ela de novo. E às vezes quando ela sai ali, ou seja, ela acorda, ela se olha no espelho e ela fala assim, ó, não entendi, o que eu fiz foi muito grave, o que eu fiz foi muito errado, o que eu fiz não tem como reparar mais esse erro. Então o coração dela, quando a Bíblia fala coração, é no sentido de que o seu coração, ele está conectado com a sua mente, ou seja, são os nossos desejos, são as nossas intenções, é aquilo que está dentro de nós e que são, na verdade, vivificados através dos nossos pensamentos. Então, esse coração, às vezes, ele passa a te condenar. Ninguém está mais te condenando, você pagou para a justiça que você estava devendo. Ninguém está mais te condenando, mas o seu coração está lá te condenando. Então, Deus, ele vai tratar do passado dessa pessoa. Então, ele mostra nesse texto que Deus, ele é maior do que o nosso coração. Amém? Ele mostra que a misericórdia, que o perdão dele é maior do que o nosso coração. E se nós verdadeiramente nos arrependermos, se nós realmente pedirmos perdão a Deus, não existe mais a condenação sobre a minha vida. Amém? Agora tem um outro lado da moeda, ou seja, tem um outro lado que é mais difícil de tratar. É quando você já está no reino de Deus, é quando você começou a conhecer a palavra, você foi passando pela transformação, mas tem áreas da sua vida que você não conseguiu vencer ainda. Tem áreas da sua vida que você, na verdade, ainda é vencido pelo pecado, ainda é vencido pelos desejos do coração. E sabe qual é o maior perigo de uma pessoa quando ela está assim? É quando, na verdade, o coração dela não acusa ela. Olha o que diz o versículo 21, coloca aqui. Olha o que diz: amados, se o nosso coração não nos condena, ou seja, pode acontecer do seu coração não te mostrar, pode acontecer do seu coração, na verdade, não mostrar o que está errado dentro de você, e você mesmo vindo à igreja, orando, jejuando, conhecendo a palavra, você continua em pequenas práticas pecaminosas, e não consegue se libertar desses pecadinhos, vamos dizer assim, se libertar dessas desobediências, ou seja, dessas iniquidades, daquilo que te afasta de Deus, porque na verdade o teu coração, ele não está, muito obrigado, ele não está te alertando, ele não está, na verdade, trazendo a consciência do pecado. E aqui é que mora o perigo, porque a gente não pode esperar pelo coração, para que o coração nos mostre o que está certo ou o que está errado na nossa vida. Se você fala assim, eu estou fazendo tal coisa, por exemplo, uma pessoa que usa droga, ela sabe que é errado, sim ou não? Sim ou não? Sabe que é errado. O problema é que o coração dela não acusa ela do que ela está fazendo. Entende? Sim ou não? Então, quando o coração ele me acusa, ou seja, ele me mostra, ele me revela o que eu estava fazendo de errado, eu vou ter mais facilidades para mudar, eu vou ter mais chance de mudar. Só que pode acontecer do seu coração não te avisar. Esse é o problema, porque uma pessoa, por mais que ela saiba que está usando drogas, que está às vezes se prostituindo, que está fazendo uso de um vício, é errado, mas o coração dela é como se tivesse paz.
Todas as vezes que ela acende, por exemplo, a droga, ela não sente nada, não pesa a consciência dela. Ela, na verdade, ela age naturalmente, porque aquilo já se tornou parte da vida dela. E isso, na verdade, não se resume só a pecados. Desculpa, não se resume só ao uso de drogas, de vício, mas às vezes é a ira, às vezes é a rebeldia, às vezes é o orgulho. Tudo isso pode estar dentro de nós e o nosso coração não está nos acusando. Você vê que tem gente que cria o hábito da mentira, sim ou não? E todo mundo já sabe que ela é mentirosa, mas ela não tem consciência que ela é mentirosa. Ela está tão acostumada a mentir, que o coração dela não condena mais ela. É tão natural mentir, que até quem está conversando com ela fala assim: ixi, rapaz, hoje fulano pegou pesado, viu? Hoje fulano exagerou nas mentiras. Olha, ele mente, mas hoje ele mentiu mais do que as outras vezes. Acontece ou não acontece? Não é assim? Todo mundo percebe a falha da pessoa, mas o coração dela não acusa ela. Então ela continua o quê? Fazendo. Às vezes ela está lá se prostituindo, mas o coração dela não acusa ela. Todo mundo sabe que ela não tem fidelidade no casamento. Ela não tem fidelidade com a família. Mas enquanto o coração dela não acusar ela, ela não consegue se transformar. Porque, pastor, o que é o coração me acusar? Tem um texto na Bíblia, eu acho que é 1 ou é 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, não estou bem lembrado agora, que a Bíblia diz que às vezes Deus ele é capaz de produzir uma tristeza, para que essa tristeza, segundo Deus, ela produza o quê? Arrependimento. O arrependimento é a minha mudança de atitude. E arrependimento, na verdade, a minha mudança, ela não é feita com choro, ela é feita com arrependimento. É uma tomada de consciência, é uma tomada de decisão. É quando a pessoa fala assim, ó, isso aqui está me prejudicando, isso aqui está acabando com a minha vida. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais alimentar esse problema na minha vida. Hoje eu estou abandonando tal prática. Hoje eu quero a mudança. Espírito Santo, me ajuda a partir de hoje. Amém, pessoal? Sim ou não? É engraçado que não precisa, às vezes, o marido está dizendo, ó, não faz isso. Ou a esposa está dizendo, ó, não faz isso você. Ou toda hora para o filho, ó, deixa de fazer isso. Quando você tem a consciência de Cristo, quando você tem, na verdade, a presença da palavra na sua vida, automaticamente, aquilo que você vai fazer de errado, a palavra, ela já te confronta. A palavra, ela já te acusa. Mas não no sentido de condenar você, mas no sentido para que você, na verdade, se arrependa o mais rápido possível. Porque aquilo pode te trazer grandes prejuízos. Amém, pessoal? Eu disse, não sei se foi aqui ou se foi na outra igreja onde eu estava pregando, que quando uma pessoa não quer mudar, nem Deus é capaz de mudar ela. Porque enquanto o coração dela não mostrar para ela que o que ela está fazendo está de encontro à palavra de Deus, nem Deus é capaz de mudar essa pessoa. Sim ou não, pessoal? Amém? Por isso é importante você, na verdade, estar sensível à prática do pecado. Por isso é importante você manter uma vida de oração, porque muitas vezes Deus ele vai te tratar, Deus ele vai começar a confrontar você, Deus vai começar a mudar esses pequenos defeitos, falhas no nosso caráter, em momentos de oração. É quando você está orando, o Espírito Santo vem, fala com você. Às vezes você vai ler a palavra de Deus e você fala assim, poxa, hoje Deus falou comigo. Eu não estava reconhecendo, mas hoje Deus está me tratando aqui. Sim ou não, pessoal? Amém? É difícil, vamos ser honestos, é mais fácil a gente falar das nossas qualidades, é ou não é? Se alguém pergunta assim, quais são as tuas qualidades? Você fala, eu sou alegre, eu sou trabalhador, eu sou generoso, eu ajudo as pessoas que estão do meu lado, na verdade, eu sou companheiro, quando alguém precisa de ajuda, eu estou sempre lá disposto, eu consigo servir. Você se enche de qualidade. Agora vai falar dos defeitos. Eu duvido se você reconhece. Tem gente que usa aquela tática, né, para fugir e mostrar que não tem defeito. Ah, o meu defeito é ser perfeccionista. Eu sou muito perfeccionista, pastor.
papo furado. Quem fala isso é porque no fundo, é mais orgulhoso do que perfeccionista. Porque o orgulho não deixa, às vezes, ela ser tratada em transparecer o defeito dela. Eu não estou dizendo para transparecer o seu defeito, para todo mundo ficar sabendo, e depois todo mundo ficar te acusando e te condenando. Não, não é nesse sentido. É no sentido de que você transparece esse defeito diante de Deus. Você fala assim, está aqui, eu sou assim, está aqui a minha falha. Foi o que Davi fez no Salmo 51. Quando ele caiu em si, ele reconheceu suas falhas, ele disse, Senhor, a iniquidade, o pecado está estampado diante da minha face. Ou seja, ele não tentou mascarar, ele não tentou esconder. Às vezes a gente fica mais preocupado em esconder os nossos defeitos, as nossas falhas, e nunca consegue ser tratado pelo Espírito Santo. Sim ou não, pessoal? Então, por exemplo, nesse mesmo texto, coloca no versículo 16, por gentileza. Olha que coisa interessante que eu vou ler para você agora. Olha o que diz o versículo 16. Diz assim, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ele está falando de amor, amém? Só que ao mesmo tempo que ele fala de amor, ele diz como é que uma pessoa, ela vai praticar o amor verdadeiro. Quando ele fala de amor, ele diz que o amor verdadeiro é quando você, na verdade, se importa com o outro, no sentido de que você é capaz de dar a vida pelos outros. É claro que você talvez não vai ter a capacidade de Jesus, de dar literalmente, no sentido literal, a sua vida, mas é no sentido de que você vai fazer de tudo para que o outro viva bem, para que o outro seja feliz. É nesse sentido, é quando você se importa com o outro, que às vezes você é capaz de perder, para que o outro possa o quê? Ganhar. Então veja, olha o que ele vai dizer sobre amor. Vai para o 17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerra as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Vocês entenderam? Ele está falando de amor, e ele está ao mesmo tempo confrontando eu e você. Ele está dizendo assim, como pode alguém dizer que tem amor, se quando tem algum irmão, alguma pessoa próxima a ela, que está passando por necessidade, precisando de ajuda, e em outras palavras, cerrar as suas entranhas, numa outra linguagem diz, quando você fecha o coração para não ajudar essa pessoa. Qualquer um de nós é capaz de fechar o coração. Fechar o coração, em primeiro lugar, para o pecado. O pecado às vezes está destruindo a sua vida, está afastando você de Deus, mas você fechou o coração. Ou seja, você não percebe a gravidade do pecado. Como também você, servindo a Deus, diz que tem amor e tem pessoas ao teu redor que precisam da sua ajuda, estão necessitadas, e você fechou o coração. Significa o que fechar o coração? Que você finge que não está vendo o problema do outro. Você finge que o outro não tem necessidade. Você finge que não pode ajudar aquela pessoa naquele momento. Então esse não é o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, ele se importa primeiro com quem está ao meu redor. Ele se importa no sentido de eu oferecer ajuda. Não é que você vai pagar a conta de todo mundo a partir de hoje, mas é no sentido de você, na verdade, se dispor naquilo que for possível, ajudar as pessoas que estão ao teu redor. Amém, pessoal? Sim ou não? Então você, da mesma forma, você não pode fechar o coração. Você não pode fechar o coração. Ou seja, tornar um coração de pedra, insensível, que não enxerga o que está acontecendo ao seu redor. É como alguém que fala assim, eu estou preocupado comigo, pastor. O resto que se exploda. Ninguém paga as minhas contas mesmo, estou nem aí. Isso não é atitude de uma pessoa que é da fé. É claro que você não vai parar a sua vida porque as pessoas estão
expressando a opinião dela sobre a sua vida. Você não vai viver em função disso. Mas no sentido de ajuda, você não pode fechar o coração. No sentido de pecado, porque o pecado ele é tão grave que a Bíblia diz que Deus ele rejeita o pecador. Então você tem que ter a consciência, eu não posso ser rejeitado por Deus. Eu acho que é o pior sentimento que a gente pode receber, é um sentimento de rejeição. Imagina um filho que não é reconhecido pelo pai. Não sei se tem alguém que já passou por isso, mas é o pior sentimento de você às vezes estar perto, mas o pai finge que você não existe, porque ele te rejeitou, porque ele não se importou com você, ele fechou o coração para você. E da mesma forma, às vezes Deus pode fazer por causa do seu pecado. Por mais que você esteja tentando se aproximar de Deus, Deus o está rejeitando, não porque Ele quer, mas porque a palavra dEle diz, e Ele não vai descumprir a palavra dEle, para abrir uma exceção para você que está no pecado. Porque às vezes você vai ter que se sacrificar, você vai ter que vencer o pecado a todo custo, custe o que custar, você tem que estar pronto para vencer o pecado. Porque mais importante para você é estar sobre a presença de Deus e não ser rejeitado por Ele. Amém, pessoal? Sim ou não? Então, quando nós estamos com o coração fechado, insensível para algumas coisas, nós achamos que algumas coisas não tem nada a ver. A gente acha que tem coisas que não vão nos prejudicar em nada. Então, às vezes você fala assim, ó, pastor, de vez em quando eu tomo uma. Não tem problema nenhum. De vez em quando, pastor, eu fico ouvindo música secular. Aquelas músicas, né, do Pablo. Homem não chora. De vez em quando eu fico ouvindo, pastor. E aquilo traz uma tristeza, que vai falar de uma traição. É ou não é verdade? Vai falar de um problema que você teve, aí você fica até... Não tem problema. Às vezes, ficar no meio contando piadas imorais, não tem problema, pastor. É só uma vez ou outra. É só quando eu encontro o pessoal lá, e aí fulano conta piada por ali, imoral, não tem problema nenhum. Ou seja, às vezes é uma fofoquinha, às vezes eu estou espalhando fofoca, eu estou levando coisas da minha família, eu estou levando coisas e estou levando para um e para outro, e às vezes eu nem sei se é verdade ou não, mas só porque eu gosto de estar falando, eu fico alimentando a fofoca. Às vezes não tem nada a ver ficar trocando WhatsApp, Facebook, o message com mulher casada ou com homem casado. A gente só é amigo, pastor, não tem problema nenhum. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pastor. Eu, de vez em quando, andar com os amigos meus aqui que usam droga, eu não estou usando mesmo, eles que usam. Eles que bebem, eu não bebo. Eles usam droga, eu não uso. Eu só estou andando com eles, eu não estou fazendo o que eles estão fazendo. E nessa de não tem nada a ver, e nessa que o coração não te acusa, o pecado não te acusa, você vai se afastando cada vez mais de quem? De Deus. Sim ou não, pessoal? Porque o coração não está o quê? Ele está fechado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pastor, o senhor vai ser muito radical agora no que o senhor vai falar. Mas, se me convidarem para o aniversário e tiver bebida, e aquelas músicas lá do Pablo, de choro, de traição, de adultério, de prostituição, seja lá o que for, eu vou ficar igual um siri na lata, que ele vai começar a me dar um desconforto, porque não é um ambiente para um homem da fé. Amém? Sim ou não? Eu contei aqui, eu acho, mas eu vou repetir, de uma moça que ela casou na igreja, conheceu o marido dela na igreja, e eles fizeram a festa de casamento. E aí na festa de casamento, lá na recepção do casamento, tinha bebida. E a gente ficou sem entender. Aí ela disse assim, não, é porque tem uma parte da nossa família que não é cristã e que eles bebem. Então não tem problema. Espera aí, a minha pergunta é, quem é que influencia quem? É você que influencia a pessoa a deixar o pecado? Ou é a pessoa que está no pecado te influencia a te aproximar do pecado? Porque tem alguma coisa errada. Sim ou não, pessoal?
Amém? Eu não posso estar cedendo, eu não posso estar abrindo exceções, porque eu vou desagradar fulano, ciclano e beltrano. Se eu tiver que desagradar fulano, ciclano e beltrano, eu desagrado, mas eu não desagrado a minha fé, ou seja, ao meu Deus, porque as pessoas precisam me ver como alguém que sou diferente, alguém que anda na luz, alguém que não se contamina com o pecado. Porque Daniel, quando ele esteve dentro do reino de Nabucodonosor, o rei disse que todos eles deveriam comer a comida do rei, que era um manjar, era uma comida consagrada a outros deuses. Daniel disse: eu não como. Se o rei vai tentar me influenciar, ele não vai conseguir, mas eu vou influenciar ele, porque eu não sirvo ao mesmo Deus que ele. Sim ou não? Os amigos de Daniel, tendo a mesma fé que Daniel, baixou-se um decreto sobre o reino da Pérsia, que quando tocasse o som de uma trombeta, todas as pessoas que estavam naquele reino deveriam se ajoelhar diante de um poste ídolo. E quando tocou a trombeta, todo mundo se ajoelhou. 3 pessoas ficaram de pé: Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia diz que por causa dessa desobediência, eles foram levados para onde? Para a fornalha. Porque eles haviam descumprido o decreto do rei. Então, muitas vezes, se eu tiver que desagradar alguém, eu vou, mas eu não desagrado, mesmo que isso me coloque em risco de vida, como colocou Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados para a fornalha. O rei mandou esquentar ainda mais a fornalha, mais do que o normal. Mas quando eles foram jogados na fornalha, havia um anjo, a 4ª pessoa. O anjo do Senhor estava com os 3 amigos e não deixou que nenhum fio de cabelo deles fossem queimados. Eles saíram andando daquela fornalha. Sim ou não? Porque decidiram não se contaminar com o pecado, com a desobediência. Sabe por quê? Porque se eles tivessem se curvado diante do poste ídolo, o coração de Sadraque, Mesaque e Abednego os teriam acusado da gravidade da desobediência que eles teriam feito. Você fala assim: pastor, e o senhor? Eu falho, eu tenho falhas, eu não sou perfeito, mas eu corro lá no meu quarto e o meu coração já fica me acusando. Eu digo: Senhor, me ajuda, eu não quero mais cometer esse erro, eu não quero mais vacilar, eu não quero perder a tua presença. Amém, pessoal? É engraçado que esses são alguns dos perigos e que eles tornam o nosso coração vulnerável a uma queda para a destruição. Olha o que está escrito, por exemplo, em Mateus capítulo 15, verso 19. Coloca aqui para a gente, Mateus capítulo 15, verso 19. Olha o que está escrito aqui. Diz assim a palavra do Senhor: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfemas. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. O que é que contamina o homem? É o que está fora ou o que está dentro dele? É o que está dentro de você, é o que contamina. Porque a Bíblia diz que o nosso coração, quando ele é atingido pelo diabo, ele vai produzir homicídios, ele vai produzir adultérios, ele vai produzir prostituição, furtos,
falsos testemunhos e blasfemas. Então tem gente que está cuidando de tudo, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida da aparência, cuida do trabalho, só esqueceu de cuidar de uma coisa. Do quê? Do coração. Não adiantou nada. Porque tudo por fora pode estar organizado, mas se dentro dela estiver desorganizado, ela nem sabe, mas ela está correndo risco de perder a aliança dela com Deus. Agora eu acho muito difícil uma pessoa em que ela cuidou do coração, ela blindou o coração, ela organizou o coração. Geralmente você vê que a vida dela toda é organizada. Você vê uma pessoa forte, você vê uma pessoa transparente, você vê uma pessoa de confiança, você vê uma pessoa leal, uma pessoa obediente, você vê uma pessoa de caráter. E essas pessoas, com essas qualidades, geralmente, elas são lembradas, muitas vezes, a receberem as maiores recompensas. Às vezes no trabalho, esses dias, eu fiquei sabendo de uma pessoa que ela foi chamada para ser gerente, tomar conta de 2 lojas, não aqui, fora aqui da cidade, porque lá no trabalho dela, ela demonstra o cuidado com o coração, ou seja, o caráter. Ela demonstra, na verdade, a honestidade. Ela demonstra a luz de Cristo. E quando a dona da empresa precisou de uma pessoa com essas qualidades para cuidar de 2 lojas dela, ela falou: eu já tenho uma pessoa certa. E essa pessoa foi indicada, sem nem pedir, ela foi indicada, porque o coração dela estava o quê? Organizado, não estava bagunçado. Agora, quando você vê a vida de uma pessoa toda bagunçada, toda desorganizada, problema do lado direito, problema do lado esquerdo, acorda e vai dormir, cheia de problemas, cheia de afazeres, nunca os problemas cessam, nunca se organizam, significa que o coração dela está sempre produzindo maus pensamentos, maus desígnios, porque ela não aprendeu a cuidar do coração. Por isso que o alvo do inimigo, muitas vezes, é atingir o coração da pessoa, porque o coração é a sede dos nossos pensamentos e das nossas intenções. Olha o que eu vou ler para você. 1 Reis, capítulo 11. Veja o que está escrito. Olha, quando um grande homem de Deus, ele foi cair no laço do diabo. Aonde o diabo atingiu ele? Presta atenção. 1 Reis, capítulo 11, verso 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, endomitas, sindônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vós perverteriam o que é que vai proceder, o que é que vai, na verdade, fazer eu cair, é se o meu coração, ele for o quê? Atingido. Por isso Deus tinha dito a Salomão: não case com as mulheres estrangeiras, porque em algum momento elas podem perverter, ou seja, distorcer, mudar o seu coração, para seguir-te aos seus deuses, e a esta se uniu Salomão com amor. Ele obedeceu à direção? Não. Ele casou. Vamos ver com quantas mulheres e o que aconteceu com ele? Vai para o 3. E tinha
700 mulheres, princesas. Quantas mulheres ele tinha? 700. E 300 concubinas. No total, Salomão havia se envolvido com 1000 mulheres. E as suas mulheres lhe perverteram. Oh! O diabo cria estratégias para chegar até o teu coração. No caso de Salomão, ele era um homem muito sábio. Aconselhou pessoas. Ou seja, ele escreveu vários provérbios de sabedoria. Mas o coração dele estava o quê? Fechado. Insensível ao ponto fraco, que era o quê? As mulheres. Cada um de nós tem um ponto fraco, aonde o diabo, ele sabe que às vezes vai ser por aquele caminho que ele vai atingir o seu coração, e ele espera o tempo que for necessário. Ele tem a paciência que é necessário, até o ponto em que ele chega no seu coração, e ele consegue o quê? Te destruir. Porque a destruição é quando alguém se afasta do caminho e da presença de Deus. Pastor, o meu ponto fraco não é mulher, graças a Deus, mas às vezes é o orgulho, às vezes é a ira, às vezes é o dinheiro. Cada um de nós tem um ponto fraco. Até o super-homem tem a criptonita que o deixa fraco. Sim ou não? Até os super-heróis têm um ponto fraco. E você não é diferente de mim. Todos nós. Agora, quando eu reconheço o ponto fraco e eu blindo o meu coração contra aquela fraqueza, eu não sou corrompido pelo pecado. Salomão deixou que o coração dele fosse atingido. Vai para o 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração. Veja que todo o tempo o texto está falando de quê? De coração. Para seguir outros deuses. Antes da queda, coração. Ele no final da velhice, passou a vida inteira com Deus, mas tinha um ponto fraco, desobedeceu, abriu uma exceção, porque casou com 1000 mulheres, se envolveu na verdade com 1000 mulheres, e elas perverteram o coração, e ele seguiu a outros deuses. Olha o que vai dizer agora do coração. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor Deus, como o coração de Davi, seu pai. E Davi cometeu pecado, sim ou não? Desobedeceu também a Deus, sim ou não? Mas não se corrompeu, mesmo tendo pecado, não deixou que o coração dele, estou falando de Davi, não fosse atingido. Tem um texto na Bíblia que diz: se tiveres que guardar alguma coisa, guarda o seu coração. Você tem que sair daqui hoje com a única certeza da sua vida, é que se você tem que blindar alguma coisa hoje na sua vida, se você tem que guardar alguma coisa hoje, pastor, eu quero guardar minha TV de 50 polegadas, acabei de comprar, estou felicíssimo, 4K, uma Smart, pega o Wi-Fi, tem de tudo, amém, pode guardar. Mas o que é mais valioso do que isso, é o seu coração. Você tem que guardar o seu coração. A gente bota a cerca elétrica, bota a câmera em tudo que é lugar, paga a vigia na rua, para guardar a nossa casa, para guardar os nossos bens, e esquece de guardar o coração. Sim ou não? Porque a gente fechou o coração para algumas coisas. Se não estivermos atentos ao nosso coração, ele estará desprotegido ao ponto que o inimigo chega até levar o domínio do seu coração e te leva à perdição.
Agora, olha o que diz em Hebreus, capítulo 10, verso 22. Olha o que esse texto vai dizer sobre coração. Hebreus 10, 22. Diz assim, ó: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Se você quiser e se você precisar se aproximar mais de Deus, a primeira coisa que você vai ter que fazer é purificar o coração. E quando a Bíblia diz de purificar o coração, é lavar a sua consciência. Não pode ter nada na sua consciência que te condene, que diga que você esteja em falta com a palavra de Deus, que diga que você esteja em falta, em obediência à presença de Deus. Deus exige um coração de qualquer jeito? Ele quer um coração de qualquer jeito? Um coração cheio de más intenções, de inveja, de raiva, de vingança, de mentira, de imoralidades? Não. Ele quer um coração purificado. E numa outra linguagem, a que eu estou lendo aqui, diz que o nosso coração, ele tem que ser o quê? Sincero. E você sabe, eu já expliquei para você o que significa a palavra sincero. A palavra sincero, ela foi criada lá em Roma, porque os artesãos, eles produziam vaso de cera. E às vezes, no final, esse vaso, ele ficava com alguma rachadura. Ele ficava, na verdade, com alguma falha, com algum defeito. Então eles pegavam a cera, colocavam e lixavam sobre o vaso, tentando esconder o quê? Aquela falha, aquela deformação daquele vaso. E as pessoas mais experientes, quando iam comprar os vasos, elas pegavam o vaso e elas ficavam passando a mão, para ver se elas identificavam se tinha cera ou não, para esconder a deformação. Então elas olhavam para o artesão e diziam assim, ó: sincera, sincera, ou seja, sem cera, não tem cera, é puro, não tem falha, não está escondendo a deformação, é sincera. E aí surgiu a palavra sincera, sem falha, sem deformação. Amém? Sim ou não? Por isso Deus diz: eu quero esse coração para mim, de pessoas que me servem, tanto no meu templo, quanto lá na casa, lá no trabalho, aonde ela estiver, de forma sincera. Ou seja, não fica tentando esconder as coisas. Você sabe qual é o contrário de sinceridade? É o antônimo que chama, né? De sinceridade. O contrário de sinceridade é dissimulação, artimanha, disfarçado, fingido, falso. Quem não tem o coração sincero, tem um coração dissimulado, cheio de artimanha, disfarçado, fingido e falso. É duro ouvir isso, mas sabe o que me preocupa? Porque a Bíblia diz, em Mateus capítulo 5, verso 8, que somente os puros de coração verão a face de Deus. Então, se tiver que doer e tratar agora, agora é a hora. Porque depois, quando nós nos encontrarmos, se o nosso coração não estiver sincero, a gente perdeu a oportunidade de ver a face de Deus, de estar no céu com Ele. Por isso é necessário
às vezes a gente ser confrontado a mudar o nosso coração, a ser confrontado a mudar os desígnios, a tirar a sujeira do nosso coração. E isso é tão verdade, que o Salmo 51, no versículo 10, veja o que Davi diz, coloca aí, porque esse aqui eu faço questão de ler. Davi, depois que havia pecado, tudo o que ele queria, tudo o que ele mais precisava, era disso aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi tinha consciência que mesmo depois de ter pecado, se arrependido do seu pecado, ele precisava purificar o coração, porque ele sabia que se o coração dele não fosse purificado, ele não poderia mais estar diante da face de Deus, ele não poderia mais servir a Deus. Ele pode ter pecado, mas não permitiu que o pecado contaminasse o seu coração. Ele buscou novamente a pureza de coração. Sabe o que isso representa? Que eu e você, a gente tem a chance agora, a gente tem a chance nesse exato momento, ouvindo essa palavra, de purificar o nosso coração. Ou seja, mudar os nossos comportamentos, mudar as nossas atitudes. E ele diz, olha, depois que ele purifica o coração, que ele pede a pureza de coração, olha como vem como consequência: e renova em mim um espírito reto, me faz andar em retidão, não me deixa desviar nem para a direita, nem para a esquerda, não me deixa mais desviar para o pecado, mas que o meu espírito a partir de hoje seja reto, porque o meu coração está puro novamente. Amém? Você pode dizer graças a Deus? É para a gente pensar em tudo isso, sim ou não? É para a gente analisar a nossa vida, porque quando nós nos encontrarmos com Deus, para que não aconteça como aconteceu com o diabo, eu acho que é Ezequiel 38, quando Deus disse para o diabo: achado fostes e pesado fostes na balança. Quando nós formos colocados na balança, o que é colocado na balança, pastor? Quando chegar o dia de nós sermos julgados por Deus, a primeira coisa que Deus veja em nós seja um coração limpo, não peso do pecado, não peso dos maus desígnios que estavam escondidos no nosso coração. Aí você fala assim: pastor, tem como Deus me tratar? Porque ao mesmo tempo que Deus mostra as nossas falhas, Deus mostra os nossos erros, na mesma hora Ele também traz a correção. Vou finalizar e vou te dar a prova agora. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, verso 18. Diz assim, ó: o anjo, o próprio Deus, o anjo, ele manda uma carta para as 7 igrejas, mas tem uma igreja, que é a igreja de Tiatira, que ele vai tratar algo especial. Vamos ler o texto, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Olha o que ele vai dizer. Deus mandou uma carta para essa igreja, e olha o que ele vai começar a tratar com a igreja. Ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Quando a carta chega, Deus diz assim: olha, vocês estão de parabéns, porque no amor vocês estão dando exemplo, na fé vocês estão dando exemplo, vocês estão servindo uns aos outros, vocês estão de parabéns. Na perseverança,
vocês estão de parabéns. E muitas outras obras, vocês estão de parabéns. E ele continua. Olha o versículo 20. Agora vai mudar a entonação da carta. Olha o que ele vai dizer. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara, profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como grande tribulação aos os que ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ele sonda o quê? Aqui é o gins, né? Na minha linguagem diz a mente, de tão profundo que ele consegue chegar. Só Deus consegue visitar a tua mente e o teu coração. Por isso que essas obras, elas estavam escondidas. Eles faziam alguns rituais, e esses rituais, eles ficavam por horas, e esses rituais, eles terminavam em orgias. E Deus disse assim, ó, as obras de vocês estavam boas, vocês têm fé, vocês são amorosos, vocês servem, vocês perseveram, mas como eu conheço a mente e o coração de vocês, vocês estão sendo levados à prostituição. E eles estavam naquele momento insensíveis ao momento em que eles estavam passando, porque aquilo já tinha se tornado uma prática normal. Eles achavam que estavam bem, porque eram da fé, eram amorosos, faziam as boas obras, mas ainda tinha algo que eles não haviam retirado de dentro do coração e nem da mente. E olha o que diz o texto. Diz assim: digo todavia a vós outros, o demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha.